Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Em toda a história do antigo continente Azeroth, nunca houve um único rei que tivesse anunciado publicamente a lei aos seus cidadãos. Por muito tempo, apenas os nobres eram qualificados para conhecer a lei. A lei escrita nunca foi divulgada ao público. A realeza e os nobres concordaram unanimemente que a lei deveria ser mantida em mistério para o público, de modo que tivesse um efeito dissuasor mais forte. Se os civis também conhecessem a lei, eles poderiam causar problemas e caos. A lei também perderia seu propósito de manter a imagem dos nobres e o efeito dissuasor sobre os civis. Na maioria das vezes, os civis só saberiam que haviam feito algo ilegal e enfrentariam punições depois de ultrapassarem a linha. Esses tipos de conceitos e normas legais ajudaram os nobres a manter seu status e o sistema de hierarquia estrito. Isso também causou muitos mal-entendidos em torno da lei e criou privilégios nobres. O fato de Fei ter fundido estátuas de guerreiros de cobre e escrito a lei foi a primeira vez que alguém fez isso no continente Azeroth. Por alguns dias, as pessoas cercaram a estátua do Códex Guerreiro. Todos estavam lendo cuidadosamente o Códex e as leis. Alguns pais não entendiam a escrita, mas eles orgulhosamente trouxeram seus filhos que estavam matriculados na Academia Civil e Militar de Chambord, e as crianças leram e explicaram as leis para seus pais. Risadas e conversas surpresas ecoaram entre a multidão. O sistema legal e as leis eram muito completos e incluíam uma variedade de coisas, estavam além da imaginação das pessoas. Eles tocavam em quase tudo que poderia ocorrer no reino. Este códice era como um sistema legal sem precedentes. Até mesmo a princesa mais velha, Tanasha, que decidiu ficar em Chambord temporariamente por algum motivo, foi até as 12 estátuas do Códice Guerreiro e leu cada lei escrita nelas. Ela ordenou que seus servos copiassem cuidadosamente este códice. Este é um conjunto de leis dos santos. O rei Alexander de Chambord poderia ser considerado um santo apenas por este conjunto de leis. O suspiro e murmúrio que a princesa mais velha fez subconscientemente quando ficou extremamente chocada foi ouvido por alguém, e rapidamente se espalhou por Chambord. Embora muitas pessoas não entendessem o verdadeiro significado subjacente desse conjunto de leis, a alta avaliação da deusa da inteligência do Império havia exaltado a reputação do rei Alexander entre os cidadãos. Muitas pessoas começaram a se dirigir ao seu rei como Rei Santo Alexander. Para Fei, isso era apenas o começo. Após pegar emprestadas ideias de sua vida anterior, como os Cavaleiros dos Zodiacos, equipe de gestão urbana e guardas Gini para aperfeiçoar o sistema militar, a estrutura do 3 setores e 6 departamentos para aperfeiçoar o sistema executivo civil, e a origem do sistema legal da Roma Antiga para aperfeiçoar o sistema legal, Fei pintou um design magnífico e bonito em papel branco. Em termos de estrutura e sistema, Chambord estava muito à frente dos impérios superpoderosos neste continente. Claro, Fei estava feliz que Chambord fosse pequeno e simples, como um pedaço de papel branco. Se ele estivesse em um enorme império burocrático, ele enfrentaria uma enorme quantidade de oposição. Seria impossível completar essa série de reformas em um curto espaço de tempo, ele poderia nem mesmo ser capaz de completá-la a longo prazo. Depois que tudo foi feito, o foco de Fei voltou-se para a força de Chambord como um todo. 5 dias após a Batalha do Pico da Montanha Oriental, o padre Zola e Luciano trouxeram alguns pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos quando foram ao palácio do rei para ver Fei. Nos últimos dias, eles ouviram algumas das coisas que aconteceram no pico da Montanha Oriental. Eles suaram baldes quando ouviram. Se Fei não os avisasse e dissesse para não irem ao pico da Montanha Oriental, eles provavelmente teriam sido enterrados no subsolo com todos os outros cadáveres. Agora, eles sentiam uma sensação de gratidão em cima do medo em relação a Fei, então eles trabalharam ainda mais rápido. Em menos de 10 dias, eles reuniram uma dúzia de pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos e os colocaram na frente de Fei. Fei ficou satisfeito com a rapidez da execução dos dois, deu-lhes algumas cenouras e deixou-os ir. Havia 10 pergaminhos de treinamento de energia, todos eles estavam abaixo da classificação de 2 estrelas, mas cobriam todos os 5 atributos. Havia 5 pergaminhos mágicos, mas eles não cobriam todos os atributos. Eles eram o suficiente para a Academia Civil e Militar de Chambord usar por enquanto. Fei usou uma caneta de pena e criou um manuscrito de couro de ovelha para cada pergaminho e ordenou que seu guarda pessoal Torres os entregasse à biblioteca da academia para os alunos e professores usarem. Fei tinha um conjunto de pergaminhos de treinamento de energia em suas mãos enquanto olhava para o céu. Ele tentou treinar usando os pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos para aumentar sua força pessoal, mas depois de uma série de testes, os resultados foram decepcionantes. Ele descobriu através da série de testes que não tinha talento para usar energia ou magia. Na verdade, seu corpo era muito diferente de outras pessoas neste continente. Seu corpo não conseguia armazenar energia ou magia. Da estrutura de poder no continente Azeroth, as pessoas podiam criar energia guerreira e energia mágica através do processo de treinamento para guerreiros e meditação para magos.
Mas para Fei, quando ele estava treinando ou meditando, ele gerava energia guerreira e mágica, mas assim que ele parava, a energia guerreira e mágica que ele criava desaparecia instantaneamente e não podia ser encontrada, como se estivesse brincando de esconde-esconde com ele. Essa situação forçou Fei a abandonar o treinamento para se tornar um guerreiro e ter energia mágica. Ele decidiu usar o mundo de Diablo para se aprimorar. Ele colocou o pergaminho de treinamento de energia e o pergaminho mágico em seu espaço de armazenamento quando entrou no mundo de Diablo. Ele escolheu o modo bárbaro e foi até a sacerdotisa Cara. Nos últimos dias, Fei estava acostumado a ir a Cara para aprender sobre a teoria da criação de poções misteriosas e pergaminhos. Uma das 3 lendárias habilidades milagrosas aprender começou a mostrar seu efeito. Fei era muito talentoso em aprender esse tipo de coisa, o que surpreendeu a Cara. No entanto, o rei trouxe sua personalidade desajeitada de sua vida anterior para o mundo de Diablo. Ele frequentemente esquecia de adicionar ingredientes importantes, gravava os padrões mágicos errados em pergaminhos e bagunçava o processo de criação. Tudo isso resultou em explosões violentas que ocorreram no acampamento das mercenárias, e as belas mercenárias viram a Cara que tinha sujeira no rosto perseguindo Fei com uma vassoura na mão. No entanto, Fei fez um progresso significativo. Até agora, Fei dominava o processo de criação de poções de cura e poções de mana. Estudar a teoria era muito chato e o tempo passava devagar. Quando o tempo de estudo diário de meia hora estava prestes a terminar, Fei pegou uma garrafa de poção rosa. Esta poção foi chamada de Poção Falsa da Morte por Fei. Poção Falsa da Morte foi o item mais importante que carregou Chambord por todo o desastre, foi a razão pela qual pessoas como Angela e Lampard puderam fingir suas mortes e enganar tanto Paris quanto a princesa mais velha. É essa poção mutante da qual você estava falando. A Cara observou cuidadosamente o frasco da misteriosa poção rosa, ela estava muito intrigada. Ela tirou a tampa do frasco, cheirou-o levemente e girou. Ela colocou uma gota da poção na mão e esfregou-a com o dedo. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça enquanto dizia: Esta é uma poção totalmente nova, você pode me contar em detalhes como você fez esta poção? Não deixe nenhum detalhe de fora. Fei contou a ela o processo de como ele fez a poção da morte falsa. Então, você estava originalmente tentando fazer algumas poções de cura, mas a mesma fórmula criou algo completamente diferente no seu mundo. A Cara teve dificuldade em acreditar. Você usou a fórmula errada de novo? A Cara não estava muito confiante na memorização de Fei. Impossível. Fei discordou. Eu claramente usei a fórmula que você me ensinou e fiz mais de 20 poções, e todas elas sofreram mutação. Fei disse enquanto balançava a cabeça. Portanto, suspeito que a fórmula estava correta, mas os ingredientes brutos entre os dois mundos são um pouco diferentes, os materiais que usei eram todos do meu mundo, então essa pode ser a razão da mutação. O quê? Você está dizendo que o mundo promissor tem as matérias-primas para fazer poções também? Pessoas do acampamento das mercenárias gostavam de chamar o continente Azeroth de mundo promissor. Depois de ouvir o raciocínio de Fei, a Cara ficou chocado. Senhor Fei, você nunca me disse isso antes. Descobri isso por acidente. Fei esfregou o nariz enquanto dizia: Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, e eu não tive a chance de te contar. Depois que ele disse isso, ele tirou os pergaminhos de treinamento de energia e pergaminhos mágicos de seu espaço de armazenamento e os deu para a Cara. Esses pergaminhos são usados pelas pessoas do mundo promissor para aumentar sua força. Eles os chamam de energia guerreira e energia mágica. Eles podem te dar algumas dicas e pistas. Neste momento. Entendi. Finalmente entendi. Então é assim, isso é muito interessante. Um grito agudo soou de repente de longe. Fei e a Cara se viraram e viram o velho de barba branca Caim correndo até eles como se estivesse com a mulher dos seus sonhos. Assim que viu Fei, ele agarrou a mão de Fei como se quisesse uma avaliação. Ele pegou algumas armaduras mágicas e riu. Senhor Fei, entendi, finalmente entendi. É assim que essas gravuras e padrões mágicos funcionam, olha essas armaduras. Fei deu uma boa olhada. Ele percebeu que as armaduras na mão de Caim eram muito familiares, pareciam as armaduras que ele tirou do cavaleiro de máscara prateada que era o comandante da tropa de armadura preta. No entanto, a cor e a flutuação mágica das armaduras eram completamente diferentes. Elas não eram mais como os itens mágicos do continente Azeroth, mas sim como os itens mágicos familiares do mundo de Diablo. Fei estava animado. Você finalmente terminou de identificar esse conjunto de armadura? Caim jogou o conjunto quase completo de armadura mágica para Fei enquanto ria. Isso mesmo, foi identificado. Eu também fiz alguns ajustes nas matrizes mágicas neles. Mesmo se o criador do conjunto de armadura estivesse aqui, ele ou ela não seria capaz de dizer que isso é algo que eles criaram. Eu tenho que dizer, este conjunto de armadura é muito místico. A maneira como a matriz mágica é gravada na armadura e a maneira como a matriz mágica funciona são muito interessantes. Isso realmente abriu meus olhos.
No entanto, posso dizer que os princípios da matriz mágica e os métodos de gravação são muito semelhantes aos deste mundo. Senhor Fei, acho que descobri acidentalmente um portal para um novo tipo de magia. Se eu puder abrir este portal, podemos obter o poder que pode fazer os deuses tremerem. Após ouvir as palavras exageradas de Caim, Fei pensou em algo. Ele passou 2 pergaminhos que ele daria à cara para Caim enquanto dizia: olhe para isso. Você consegue descobrir algo com isso? Isso. Caim pegou os pergaminhos mágicos de Fei em confusão. Ele abriu um pergaminho e olhou para ele. Depois de alguns olhares, ele estava animado. Como um lobo faminto que avistou uma ovelha gorda, ele gritou: Deus, então é assim. Como eu disse, design genial. Esta é uma estrutura inimaginável para redemoinhos mágicos e amplificação, isso funciona. Entendi, então era assim, cara, esses têm alguns pensamentos geniais. Após uma série de suspiros loucos e pouco claros, Caim abandonou Fei completamente e caminhou em direção à sua própria tenda com os pergaminhos mágicos como um cientista louco. Ele deixou Fei com uma frase. Com esses pergaminhos, posso desenvolver minhas novas teorias. Acho que posso ajudá-lo a abrir aquele estranho anel de armazenamento. Este velho era como o vento, ele chegava rápido e ia embora rápido. Fei só conseguiu balançar a cabeça e observar Caim ir embora. No acampamento das mercenárias, tanto Caim quanto a Cara tinham uma base de conhecimento profundo sobre história e magia, ambos eram professores perfeitos na mente de Fei. Devido à diferença no sistema de magia entre o mundo de Diablo e o continente Azeroth, Fei não executou muitos dos planos que tinha. Se o velho Caim pudesse realmente decifrar os princípios mágicos do continente Azeroth, Fei seria capaz de colocar muitos de seus planos em ação. Quero ir ao mundo promissor para fazer algumas poções. Deixe Helena ir comigo. A sacerdotisa Cara estava muito curiosa sobre o fato de poções mutantes quando elas eram criadas no continente Azeroth. Assim como Caim, essa mestra das criações de poções e pergaminhos também descobriu uma nova maneira de criar poções. Se ela tivesse sorte o suficiente, ela pensou que também poderia criar uma nova série de poções. Fei não hesitou nem um pouco. Ele colocou a armadura em seu espaço de armazenamento, usou a habilidade milagrosa Invocação e abriu um portal. A Cara e Helena foram enviadas para o reino de Chambord, com a ajuda de Ângela, o grande cão preto, e algumas das crianças inteligentes da academia. Elas escalaram as montanhas que cercavam Chambord. Havia inúmeras plantas e ervas medicinais. Como se tivesse descoberto um novo continente, a Cara começou a testar todas as combinações possíveis de ingredientes. Fei, por outro lado, retornou ao mundo de Diablo. Ele saiu do modo bárbaro e escolheu o modo feiticeiro na grande tela 3D. Seu feiticeiro era o único personagem que não havia completado todas as missões de acampamento das mercenárias. No entanto, havia apenas 2 missões restantes. Nas próximas 3 horas, contanto que ele completasse as missões A Torre Esquecida e Irmãs do Massacre, ele passaria pelo ato um acampamento das mercenárias com todas as 7 classes. A misteriosa recompensa que ele receberia também estaria aqui em breve. Começaram a matança e o aumento de nível. 2 horas depois. Um rugido profundo, triste e relutante soou no local mais profundo das catacumbas nas terras altas de Tamui. O rugido foi tão alto que ressoou por todo o acampamento das mercenárias. Após o rugido, a demônio Andariel morreu ao lado dos pés de Fei pela 7ª vez. O sangue vermelho encharcou as pedras no porão, e um estrondo violento rasgou o chão. Enormes chamas envolveram o cadáver de Andariel, e os demônios e monstros ao redor choraram enquanto eram queimados até as cinzas. Foi a 7ª vez que Fei viu a lágrima escorrendo pelo lindo rosto de Andariel. Que lágrima foi essa? A lágrima de cristal estava cheia de glória indulgente e queda, beleza e desespero, lealdade e traição, dar e receber, sangue e lágrimas, fogo e espadas, ciúme e ódio, assim como o amor trágico que não era aceito por este mundo. Fei havia caído em um estado estranho. De repente, uma emoção antiga e comovente saltou desta lágrima e, como uma alma vívida e rugindo, imediatamente invadiu a consciência de Fei. A expressão de Fei mudou. Essa foi uma mudança inesperada. Nas últimas 6 vezes em que ele matou a Andariel caída, isso não ocorreu. Fei não conseguiu se esquivar ou resistir a essa mudança repentina no nível espiritual. Ela invadiu toda a consciência de Fei, e algo mágico aconteceu no segundo seguinte. Muitas cenas apareceram na frente de Fei, como se ele estivesse assistindo a um filme 3D realista. Uma pobre garotinha que perdeu os pais estava caminhando sozinha em um pântano. Mas quando ela estava prestes a morrer de fome e exaustão, um padre gentil a acolheu. Daquele momento em diante, essa pobre garotinha viveu no monastério nas terras altas de Tamui. Ela era como um patinho feio, ela fazia as tarefas mais sujas e cansativas só para ganhar uma refeição. Com o passar do tempo, esse patinho feio se transformou em um lindo cisne branco inesperadamente. Até o padre mais devoto perderia o foco por causa de um de seus sorrisos.
Logo, o nome da garota foi passado ao redor do continente, ela se tornou uma deusa na mente de todos os homens e o alvo de ciúmes na mente de todas as mulheres. O mosteiro usou sua beleza para aumentar sua força, obtendo mais apoio, e logo se tornou a força mais importante do lado do céu na batalha contra o inferno. Em um evento importante promovido pelo monastério, centenas de milhares de homens vieram para as terras altas de Tamô e de todo o continente só para ver seu rosto. Quando ela apareceu no palco alto, vários homens aplaudiram, mas um homem que estava com uma capa vermelha se virou e foi embora. Ela se lembrou daquele homem. Então, um evento infeliz aconteceu. Durante uma sessão de oração, a lamparina a óleo caiu do teto e atingiu o rosto da menina, e seus olhos foram queimados pelo óleo quente. Devido ao ciúme das freiras em relação à sua beleza, o tratamento foi adiado, ela ficou desfigurada. O que aconteceu depois a pegou de surpresa. Depois de perder sua beleza, ela se tornou o motivo de chacota do continente. Ela perdeu o valor que era capaz de trazer para o mosteiro, e teve que fazer as tarefas mais sujas, cansativas e até desmoralizantes novamente para sobreviver. Ela vivia na vergonha. Até o mercenário mais baixo e sujo ria dela. Olha, essa feia era a mulher mais bonita do continente. Só para evitar que as pessoas vissem as cicatrizes feias em seu rosto, ela implorou a um ferreiro que lhe fizesse uma máscara de ferro. A partir daquele momento, a mulher mais bonita do passado teve que usar a máscara de ferro preta e viver como um cão envergonhado. Até que um dia, um homem de capa vermelha apareceu na frente dela. Você é Andariel? Ele perguntou surpreso. Ela ficou atordoada. Como esse homem pôde me reconhecer com essa máscara no rosto? Pensou. Seus olhos continuam lindos como sempre. Que resposta simples. Lágrimas imediatamente encheram o coração da garota. Beleza? Que palavra familiar, mas estranha. Quando foi a última vez que alguém a elogiou dessa forma? Então meus olhos ainda são lindos. Você quer restaurar sua beleza? Perguntou o homem. Sim. Mas como? Você consegue. A garota tinha um sorriso amargo no rosto. Claro que posso. O homem se revelou da capa. Ele liberou um pouco de sua força e o chão começou a tremer. Porque eu sou o diabo, o senhor do terror. A garota ficou chocada. No entanto, ela lentamente se recompôs quando enfrentou o Senhor do Terror, que só existia em lendas. Então, a garota restaurou sua beleza, e ela tinha uma forte força demoníaca. Ela usou sua beleza e poder para controlar o monastério e o transformou em um paraíso para demônios, a linha de frente do inferno. Ela conseguiu tudo o que perdeu e se tornou o demônio que era temido por todos. Sim, ela estava apaixonada pelo Senhor do Terror. Entretanto, aquele homem não a amava de volta, ele estava profundamente apaixonado por sua esposa que havia falecido. Para ele, a garota que havia restaurado sua beleza havia recuperado a glória, a culpa e o sangue. Ela também aprendeu uma técnica cruel para se tornar muito forte apenas com o propósito de ajudar aquele homem na luta contra o céu. O nome da menina era Andariel. A última flor, aquela antes de Helena. Fei testemunhou a jornada completa que a antiga flor Andariel passou e o amor entre ela e o Senhor do Terror como um espectador. Esta foi uma viagem muito mística e espiritual. Por um momento, como se Fei estivesse conectado a Andariel, ele sentiu completamente a jornada emocional que a antiga flor mercenária fez. Houve desamparo, impotência, raiva, ódio, tristeza, arrependimento, até o final, Fei suspirou enquanto pensava. Ela estava errada? Esta mulher que passou por eventos tão trágicos estava errada. Isso era o destino. Fei sentiu um pouco de simpatia pela mulher que ele havia matado 7 vezes. Enquanto Fei contemplava, algo misterioso ocorreu novamente. Todas as cenas à sua frente se despedaçaram como um espelho quebrado, e lentamente se reformaram em uma linda mulher que poderia tirar o fôlego de quase qualquer homem. Como uma deusa, ela apareceu na frente de Fei, e Fei a reconheceu. Ela era Andariel, que teve sua beleza restaurada e ainda não aprendeu a técnica cruel. Neste momento, ela era tão linda que as pessoas não ousavam olhar para ela diretamente no rosto. Ela era definitivamente a mulher mais linda que Fei já tinha visto. Aceite meu presente e proteja sua amada. Cada flor mercenária experimentará um sofrimento sem precedentes. Jovem guerreiro, um grande desastre está chegando. Se você ainda acredita no amor, por favor, proteja-a e não a deixe passar pelo que eu passei. Depois que ela disse isso, ela balançou os braços e uma luz negra envolveu seu corpo. Logo, ela desapareceu. No local onde ela estava, um conjunto de armadura mágica fascinante cheia de poderes mágicos inacreditáveis apareceu. Fei ficou chocado. Este era um conjunto completo de itens mágicos. O conjunto completo de itens mágicos não estava faltando nenhuma parte e estava em seu estágio mais poderoso. Ao lado da armadura mágica, havia uma máscara de ferro preta, era a máscara que Andariel implorou ao ferreiro para fazer para ela cobrir sua feiura. Os itens no mundo de Diablo seriam divididos em 8 níveis.
O primeiro nível era item inferior. A cor era escura, e eles seriam divididos em mais 4 categorias: inferior, lascado, danificado e áspero. Esses itens eram quase inutilizáveis, muitos guerreiros novatos nem os usavam. Até mesmo um demônio ou monstro comum poderia derrubar esses itens quando fossem mortos. O segundo nível era item ordinário. A cor desses itens era branca. Alguns deles tinham buracos naturais onde gemas e runas podiam ser embutidas. No entanto, esses buracos seriam perfurados depois de fazer os itens. Esses itens eram muito comuns e eram a base do jogo. Eles eram fáceis de obter, pois era possível obter 9 itens comuns matando 10 monstros. Os atributos desses itens eram muito medianos. O terceiro nível era item superior. A aparência desses itens também era branca, apenas armas e armaduras no mundo de Diablo podiam estar nesse nível. Esses itens tinham algum dano de ataque extra, durabilidade e estatísticas de defesa, mas os efeitos extras não eram tão fortes. Eles eram apenas um pouco melhores do que item ordinário. O quarto nível era item mágico. A aparência desses itens era azul, eles tinham atributos e efeitos mais fortes. Eles eram melhores em ataque, defesa e efeitos adicionais em comparação com os outros 3 tipos de itens. A maioria dos itens mágicos também tinha 1 ou 2 prefixos ou sufixos, eles determinavam a qualidade dos atributos adicionais. Havia itens mágicos superpoderosos e itens mágicos fracos, mas todos eram muito fortes. A armadura e o cinto do bárbaro atual de Fê eram ambos itens mágicos. O quinto nível era item feito. Esses itens eram laranjas e só podiam ser criados combinando vários ingredientes por meio de receitas. Fê não tinha nada parecido com isso atualmente. O sexto nível era item raro. Esses itens eram amarelos e eram ainda mais poderosos e tinham mais atributos do que os outros 4 tipos de itens. O nome desses itens normalmente continha de 2 a 6 prefixos ou sufixos. Fei tinha alguns desses itens. Por exemplo, o arco que Fei presenteou Helena era um item raro. Esses itens eram os itens mais premium do convencional. O sétimo nível era item série. A aparência desses itens era verde. De acordo com as lendas, esses itens verdes pertenciam a grandes guerreiros lendários. Quando todos os itens série do conjunto fossem coletados e equipados, um poder mágico extra poderoso seria gerado em cima dos atributos poderosos de cada item individual. Itens série eram difíceis de encontrar. Geralmente havia algumas peças em um conjunto, levaria muito tempo para coletar todas elas, mesmo se alguém tivesse sorte. Fei conseguiu pele ártica, a armadura no conjunto equipamento ártico no modo bárbaro. No entanto, ele ainda não havia encontrado os outros 3 itens que faltavam para completar o conjunto equipamento ártico. O oitavo nível era itens únicos. Esses itens eram dourados e quase sagrados. Eles eram os mais raros de todos os itens, e cada um tinha uma habilidade especial única. Eles tinham suas próprias formas, atributos, nomes e podiam até mudar de cor. Havia 3 pequenos níveis dentro de itens únicos, e eles eram normal, excepcional e elite. Depois de entender o sistema de níveis deste mundo de Diablo, foi fácil entender por que Fei estava tão animado. O que estava na frente dele era um conjunto completo de itens de conjunto verdes de nível 7. Todos eles apareceram na frente de Fei. Isso era inédito quando ele jogou o jogo em sua vida anterior, é claro, a cena com a demônio Andariel também nunca ocorreu no jogo real na Terra. Fei estendeu a mão levemente e tocou os itens do conjunto verdes diante de seus olhos. A sensação fria vinda de seus dedos lhe disse que aquilo era real, ele não estava tendo alucinações ou sonhando. Este era um conjunto de 4 peças. Havia um simples chapéu de mago azul claro pontudo feito de ossos, uma delicada armadura de metal azul claro que protegia seus ombros até os joelhos e uma varinha azul claro que tinha cerca de 1,80 m de altura. Tinha um cristal mágico esférico no topo e 3 fios misteriosos de roupas cobriam a varinha. A última peça era algum tipo de talismã vermelho, do tamanho da palma da mão, e tinha uma matriz mágica de 5 estrelas gravada nele. Os 4 itens foram firmemente colocados juntos e tomaram a forma de uma pessoa em pé. Era animado e uma luz cristalina de vida flutuava na superfície dos itens. Ondas de poderosas flutuações mágicas saíam do conjunto de itens de uma maneira imparável. O conjunto estava atualmente em um estado não identificado. No entanto, Fei ficou muito intrigado com isso. Ele não podia mais esperar para levá-los de volta ao acampamento e deixar Caim identificá-los para ele de graça. Ele usou 4 pergaminhos de identificação e revelou as propriedades deste conjunto. O nome da varinha era Varinha da Morte de Arcana. Era um item para 2 mãos. Dano 12 a 18, durabilidade de 50 de 50, nível necessário, nível 15. Propriedades especiais, mais um nível para todas as habilidades de feiticeiro, mais 25% de chance de ataque mortal, mais 50% de dano a criaturas mortas-vivas, mais 5% de regeneração de mana, mais 50 de mana. O chapéu de mago azul claro e pontudo feito de ossos era chamado de Cabeça de Arcana.
Defesa 237, durabilidade 18 de 18, nível requerido nível 15. Força requerida, 15. Propriedades especiais, mais 4 de regeneração de saúde, o atacante recebe dano de 2, mais 25% de resistência a raios, mais 228 de defesa, dependendo do nível do jogador. A armadura leve era chamada de carne de arcana. Defesa 195, durabilidade 60 de 60, nível necessário, nível 15, força necessária, 41. Propriedades especiais, mais 3 de redução de dano, mais 2 de visibilidade, raio de luz, mais 10 de resistência, mais 100 de defesa. O talismã era chamado de sinal de arcana. Nível requerido, nível 15. Propriedades especiais, mais 20% de regeneração de mana, mais 15 de mana, mais 20% de resistência ao fogo, mais 50% de chance de encontrar itens mágicos. Essas eram as propriedades e atributos individuais de cada item. Truques de arcana. Fei soube instantaneamente o nome deste conjunto. Das memórias anteriores de Fei, havia um item série para feiticeiros. Embora não fosse tão bom quanto o item série de feiticeira de nível superior, Invólucros de Tal Racha, era o conjunto perfeito para feiticeiros que estavam em um nível baixo. O nível necessário para equipar este conjunto era apenas o nível 15. Atualmente, Fei estava no nível 19, então ele poderia equipá-lo. Sem qualquer hesitação, Fei se despiu e vestiu truques de arcana. Uma luz azul clara envolveu Fei instantaneamente. Uma sensação de poder sem precedentes preencheu cada célula de seu corpo. Fei sentiu que seu ataque e defesa dobraram ou triplicaram instantaneamente. Com esse conjunto completo, ele era o equivalente a um feiticeiro de nível 25, embora tivesse apenas nível 19. Depois que ele equipou tudo, o efeito bônus entrou em ação. Taxa de conjuração 20% mais rápida, 5% de mana roubado por acerto, mais 50 de vida, mais 50 de mana. Fei fechou os olhos e sentiu cuidadosamente o prazer do aumento de força. Então, ele notou uma máscara simples de ferro preta flutuando no ar. A aparência desta máscara era muito pior do que o item definido, truques de arcana. Se Fei não prestasse atenção, ele teria pensado que era um pedaço de casca velha com 2 buracos cortados. A máscara estava sem vida, mas flutuava no ar como se não houvesse gravidade. Um poder estranho flutuava vagamente na superfície da máscara, e tinha uma sensação antiga, misteriosa e trágica. Será que isso pode ser o lendário visual de Andariel? Fei ficou atordoado. Visual de Andariel era a máscara que Andariel implorou a um ferreiro para forjar para ela depois que sua beleza foi destruída. Era um item legal, mas era raro obtê-lo do mapa do monastério. Não deveria ter aparecido aqui. Fei pegou a máscara, e ela era tão leve que Fei sentiu como se estivesse segurando o ar. Antes da identificação, Fei não sabia o nome ou a propriedade da máscara. Ele tirou um pergaminho de identificação e uma luz dourada brilhou. Fei ficou chocado. Ele percebeu que a máscara em sua mão não foi afetada em nada, ele ainda poderia obter suas propriedades. Isso. O que está acontecendo? Poderia ser uma máscara muito normal que nem é considerada um item? E é por isso que não há propriedades para exibir. Fei adivinhou. Mas não deveria ser isso. Se é apenas uma máscara comum, como ela poderia flutuar no ar? Isso foi muito estranho. Essa situação também era inédita no jogo original que Fei jogou antes. Fei se lembra do que Andariel disse a ele em seu estado de alma recuperado. Aceite meu presente e proteja sua amada. Cada flor mercenária experimentará sofrimentos sem precedentes. Jovem guerreiro, um grande desastre está chegando. Se você ainda acredita no amor, por favor, proteja-a e não a deixe passar pelo que eu passei. O sexto sentido que vinha de sua alma vagamente lhe dizia que essa misteriosa máscara negra estava de alguma forma relacionada à profecia que Andariel lhe deixou, mas ele não conseguia entender essa vaga conexão. Fei pensou sobre isso e tentou colocar essa máscara misteriosa em seu rosto. Seu rosto sentiu uma sensação de calor, como se seu amante o estivesse tocando levemente. A máscara não era grande. Ela cobria perfeitamente o resto do rosto abaixo do chapéu que era feito de ossos. Ele ainda conseguia ver através dos 2 buracos da máscara, e o nariz estava levantado, então seu nariz se encaixava perfeitamente na máscara. Ele conseguia respirar confortavelmente. No entanto, Fei tinha uma sensação estranha, ele sentia como se essa máscara tivesse vida própria. Ela se contorcia lentamente em seu rosto e se ajustava ao seu rosto. O resultado final foi que ela se encaixava no rosto de Fei tão perfeitamente que parecia ter sido feita para Fei. Então, outra sensação estranha surgiu. Fei sentiu como se todos os seus 5 sentidos estivessem fundidos. Ele podia ver o que não podia ver antes, podia ouvir o que não podia ouvir antes, e podia cheirar o que não podia cheirar antes. Ele levantou a mão e tirou a máscara, e esse sentimento foi embora. Depois de algumas tentativas, ele teve certeza. Parecia que ampliar os sentidos era a única habilidade desta máscara.
Algo que pergaminho de identificação não conseguiu identificar, isso é muito misterioso. Eu sei com certeza que até mesmo itens únicos de nível 8 podem ser identificados pelo pergaminho de identificação. Espere. Essa máscara preta pode ser algo acima do nível 8? Não pode ser. Eu nunca ouvi falar de um item de nível 9 no mundo de Diablo. Fei balançou a cabeça, ele não conseguia dizer o que estava acontecendo, mas sabia que essa máscara era misteriosa e estranha. Ele colocou a máscara em seu cinto de armazenamento. Então, a cena diante dele mudou, como se desaparecesse no espaço. Como viajar no tempo, Fei retornou instantaneamente às catacumbas onde matou o demônio Andariel. Havia as mesmas chamas e sangue fluindo, todos os monstros estavam mortos, e o personagem feiticeiro de Fei completou todas as missões de acampamento das mercenárias. Todos os seus 7 personagens passaram pelo ato 1 no mundo de Diablo. Fei retornou à tela 3D, onde podia escolher diferentes classes. Algo aconteceu, embora tenha surpreendido Fei, o deixou muito feliz. Fim dos capítulos do 134 ao 136. É isso, pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!